Adriano conta que ainda está abalado com a situação. O acidente envolvendo os guardas municipais foi nessa curva da rua Bortolo Caron, em Cosmópolis. Vindo lá com os meus irmãos, a gente estava indo para o churrasco, subiu o carro da guarda municipal com uma policial feminina e o que estava no piloto em alta velocidade. Eu não vi moto nenhuma. Quando bateu em mim, quando uma pessoa bate na gente errada, a gente desce com razão. Quando eu desci ele, pelo amor de Deus, gente, eu dirijo há 30 anos, eu nunca bati o carro e tal, a gente vai resolver. O guarda teria se desculpado e assumido a responsabilidade pelo acidente, mas, segundo Adriano, a versão apresentada na delegacia teria sido outra. Na delegacia, eu sozinho com o pé quebrado, moço, e preocupado, desempregado, o meu carro. E o que veio no BO, eu assinei. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui ler o BO, que eu estava embriagado, na contramão, aí eu tentei desviar de umas crianças e bati nele. Em momento nenhum eu desviei, eu freiei meu carro, eu reduzi, porque numa curva dessa, se você entrar, você está arriscado bater. Várias pessoas teriam testemunhado o acidente. Esse pedreiro diz ter visto tudo. Correndo, vinha atrás de uma moto aí, o cara estava andando sem capacete aí. Guarda, né? O guarda municipal. Estava correndo? Correndo muito. Se não fosse o carro dele aí, tivesse batido aqui, talvez tivesse pegado na guia, tivesse capotado o carro aí. Esse outro homem também conta que estava a poucos metros do local onde o acidente aconteceu. Para ele, Adriano não aparentava estar bêbado. O rapaz estava em alta velocidade, embriagado, não deu para ver isso. E ainda tinha os meninos atravessando de bicicleta, saindo do canteiro, para eles entrarem na via, né? Então, eu acho que se não tivesse o carro do rapaz, com certeza poderia ter acontecido com os meninos, né? Então, eu acho que, pelo modo de eu entender e ver, eu acho que o rapaz não estava errado, o rapaz não estava embriagado. A mulher de Adriano ainda teria tentado conversar com a família do guarda. Quando a gente chegou lá, na casa dela, ela foi até muito educada, tudo à tarde, pediu pra gente voltar à noite pra conversar com ele, que ele não estava. Daí, quando eu voltei à noite sozinha, só eu com a minha filhinha pequena, ele pegou e saiu armado, gritando, falando assim que a gente estava ameaçando a família dele, que a gente era louco, que a gente tinha que resolver na justiça, que não existia moto nenhuma que ele estava atrás. Que o carro, daí eu peguei, ainda questionei com ele, eu falei assim, então quer dizer que a minha irmã, a amiga dela, todo mundo que foi lá no hospital, que escutou o senhor falando tá mentindo, ele falou assim, então, quero ver você provar isso aí. Tentamos conversar com a guarda municipal daqui de Cosmópolis, mas o responsável pelo departamento preferiu não dar entrevista. Na prefeitura, a Secretaria de Segurança também não quer falar sobre o assunto, até que a polícia termine as investigações sobre o caso. Segundo a prefeitura, por uma questão administrativa, tem que aguarda o resumo completo lá ao fim desse inquérito para saber o que é que vai ser feito. O repórter do Povo, Luiz Crescenzo, numa situação como essa, como é que funciona? Quem é que paga? Vamos entender a situação aí. De repente, se a parte envolvida aí, a GM, tem que pagar, sai do bolso do motorista ou é a prefeitura que tem que arcar? É o órgão público que paga a conta para o cidadão caso um acidente comprove que a parte errada, equivocada, é da autoridade? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Jair. O mais importante nesse caso é exatamente esse primeiro passo que a pessoa que se diz vítima tem que tomar para tentar provar aí a culpabilidade de um órgão público, que é fazer a geração da prova, da materialidade da culpa, para aí tomar todos os procedimentos em relação à justiça para tentar receber os valores, né, doutor? Sem dúvida. A primeira providência é juntar a prova dos gastos, né, um boletim de ocorrência, e entrar com uma ação na justiça para provar a culpa do órgão público ou do condutor do veículo. Nesse caso aqui de Cosmópolis, né, o guarda municipal e o outro rapaz, o testemunhal vale como prova? As testemunhas que estavam no entorno valem como prova? Essa é a maior prova que se tem para fazer, né? Tem que demonstrar que o condutor agiu com culpa, e isso se faz através de uma prova pericial ou uma prova testemunhal. E nesse caso, mais provável e mais viável é a prova testemunhal. Agora, Jair, a gente estava conversando agora há pouco na redação, né, sobre o caso de Nova Odessa também, né, com o motoqueiro que recebeu, através do Tribunal de Justiça, uma indenização de R$11 mil por ter caído de moto, e aí danos morais, danos materiais, e aí o caminho é o Juizado Especial de Pequenas Causas? Não só o juizado, como uma ação na Justiça Comum,
mas isso é o exercício da cidadania. Caiu de bicicleta num buraco, o sinaleiro não funcionou e atravessou e aconteceu um acidente, a enchente, o esgoto, isso é o exercício da cidadania que todo cidadão deve buscar na justiça, porque o órgão público não vai admitir a culpa e não vai fazer acordo. Logo, a justiça é o caminho necessário. Hoje aí, fala. Até porque nesse caso de Nova Odessa, e tem um caso semelhante que saiu essa semana, saiu ontem também em Sumaré, as duas pessoas indenizadas é porque conseguiram provar que só caíram de motocicleta porque passaram num buraco que não foi tapado pela prefeitura. Aí o Tribunal de Justiça concedeu, lá no caso de Nova Odessa, uma multa. A prefeitura tem que ressarcir o rapaz em R$11 mil, ou seja, a legalidade, a partir dessa prova, tem que ressarcir o cidadão. É isso mesmo, né? É a questão de Nova Odessa, o buraco ali, o rapaz caiu de moto por conta do buraco, da falta de manutenção da cidade, e aí criou-se a prova, né? Pois é. A árvore que caiu por falta de manutenção. A enchente que derrubou, estragou todos os móveis da casa por falta de conservação. Isso, eu repito, é o exercício de cidadania. Muita gente não faz, né, doutor Cremão? Acaba dizendo, mas a justiça demora, o valor é pouco, e com isso se avolumam os prejuízos. Então, o ideal é exercitar esse direito, não importa o valor. Quanto a pessoa desculpa que tem interromper. direito... Oi, pois não. Desculpa interromper, senão não vai dar tempo. Eu preciso aproveitar a presença do doutor Crescenzo pelo seguinte: teve um caso aqui que a produção está lembrando de um ladrão que, na fuga da polícia, estava tentando fugir. Aí ele caiu do telhado, rapaz, caiu do telhado em cima de um carro. Quer dizer, destruiu o telhado de uma casa e também... Vamos resumir com a Juliana Coleta. Eu quero ver, balança para mim. A polícia foi chamada pela central de monitoramento do supermercado. Quando o assaltante percebeu que toda a rua já estava cercada, ele tentou sair aqui pelos fundos, pela parte do estoque. Ele conseguiu passar pelo estreito espaço entre as grades. Depois disso, ele tentou se apoiar aqui, olha só, mas acabou caindo. Subiu novamente, pulou o muro e foi parar na casa do vizinho. Aí, num caso como esse, quem é que paga o prejuízo aí para o cidadão, doutor Cremasco? Doutor, é o Estado aí nesse caso que permitiu que esse preso saísse aí num benefício e que provocou tudo isso. Porque o Estado é responsável pela custódia do preso. A enchente é responsabilidade do município. Então, o município, o Estado e a União Federal. Os três entes públicos devem responder pelos prejuízos causados. Obrigado, viu, doutor, pelas informações. Jair.